Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos? Então, nós vamos fazer a leitura do gênero textual conto, certo? Identificar o conflito gerador do enredo e também os elementos que constroem a narrativa. Uma perguntinha para vocês aí de casa. Como se chama o narrador de um texto que não participa dos acontecimentos, mas conta a história como se visse os fatos pelos olhos do personagem? Que tipo de narrador é esse? Será que é um narrador em primeira pessoa? Será que o narrador é em terceira pessoa? E qual é o nome dele específico, né? Nós temos o narrador personagem, o narrador observador, o narrador onisciente. Qual será o nome dado a esse narrador, né? Que ele não participa dos acontecimentos, mas ele conta a história como se ele visse os fatos pelos olhos do personagem. Olha que interessante. Então, como se ele entrasse na mente, digamos assim, daquele personagem. E é uma coisa bem sensacional, se nós formos pensar. Então, quando eu conto um fato, né, que aconteceu com alguém, é uma coisa. Quando eu conto um fato que aconteceu comigo, é outra coisa. São pontos de vista diferentes, né? Então, o narrador em primeira pessoa, quando ele participa da história. Narrador em terceira pessoa, quando ele apenas relata os fatos que aconteceram com outros personagens, certo? Nós vamos compreender melhor mais adiante, certo? Bom, vamos fazer juntos a leitura de um conto? Acompanhem comigo. O nome do texto é As Formigas. Vamos ver como é esse texto. Foi a coisa mais bacana a primeira vez que as formigas conversaram com ele. Foi a que escapuliu da procissão que conversou. Ele estava olhando para ver aonde que ela ia, e aí ela falou para ele não contar para o padre que ela tinha escapulido. O padre, ele já tinha visto que era o formigão da frente, o maior de todos, andando posudo. Bom, vamos pensar um pouquinho a respeito do trecho lido aqui. Acompanhe, né? Então, aqui essa parte, ó, foi a coisa mais bacana a primeira vez que as formigas conversaram com ele, e aí segue. Pensando nesse trecho aqui, né? O foco narrativo do conto, será que ele está em primeira pessoa ou ele está em terceira pessoa? Né? Comparando assim as palavras, né? O que eu devo observar? Se esse narrador ele se coloca dentro do texto, como alguém que participa dos fatos, ou ele está apenas relatando um acontecimento vivenciado por outros personagens, né? Então, ó, foi a coisa mais bacana a primeira vez que as formigas conversaram com ele. Opa, aqui eu percebo que o personagem ele não se coloca, né, como narrador. Por quê? Porque ele conta algo vivenciado por outros personagens, certo? Então, foi a coisa, né? Foi a que escapuliu da procissão, ela estava olhando para ver aonde que ela ia. Então, sempre falando de outro e não sobre si mesmo, esse narrador. Então, é importante observar, né, que esse narrador, então, ele não é em primeira pessoa, mas é em terceira pessoa justamente por isso. Certo? Então, olha lá, o foco narrativo do conto está na terceira pessoa. Então, a terceira pessoa é o mais comum que nós vamos encontrar, né? Quando a narração ela está ocorrendo do ponto de vista de alguém que está de fora da história, ele não participa dos fatos, ele não tem ações ali sobre o texto, ele apenas relata. É como alguém que está ali sobre a sua janela e vê alguém passando pela rua e vai relatando. A pessoa está andando de bicicleta, está passeando com o cachorro, enfim, vai relatando somente o que está acontecendo com outras pessoas e não com si mesmo, certo? Então isso é bem interessante. Continuando a nossa leitura, olha lá. Isso aconteceu numa manhã de muita chuva em que ele ficara no quentinho das cobertas, com preguiça de se levantar, virado para outro canto, observando as formigas descendo em fila na parede. Tinham rachado ali perto por causa da chuva. Era de lá que elas saíam à casa delas. Toda manhã, aquela chuva sem parar, pingando na lata velha lá fora no jardim,
barulhinho gostoso que ele ficava ouvindo, enrolado no cobertor, olhando as formigas e conversando com elas. O quarto meio escuro, tudo escuro de chuva. A conversa ficava interessante quando ele lembrava de perguntar uma porção de coisas e elas também perguntavam para ele. Conversavam baixinho para os outros não escutarem, mas às vezes não lembrava nada para conversarem e ficava chato. Ele acabava dormindo. Formiga tinha hora que era feito gente mesmo. O bom é que ninguém precisava gritar, nem também mentir como as pessoas estavam sempre fazendo. E também poder ficar olhando assim, sem falar nada, só olhando, sem precisar falar. Bom, olha que interessante, né? Então nós acompanhamos um texto aqui que ele fala sobre as formigas, né? Como o próprio nome diz. E ali, essa história envolvendo o menino, aquela fenda sobre a parede, em que acabou virando meio que uma casa para aquelas formigas. Então, isso vai gerando ali uma série de acontecimentos durante o nosso conto, né? Que você foi acompanhando até agora, e depois nós temos mais adiante algumas informações para observar. Então, agora nós temos a atividade de número 1. Observe. Formiga tinha hora que era feito gente mesmo. O bom é que ninguém precisava gritar, nem também mentir, como as pessoas estavam sempre fazendo. E também poder ficar olhando assim, sem falar nada, só olhando, sem precisar falar. Então a pergunta é, ao observar o comportamento das formigas, o menino compara aos humanos. No entanto, não deixa de tecer críticas ao comportamento das pessoas. O que será que está sendo criticado aí? Pense a respeito e já retornamos.
Legal! E aí, você conseguiu responder a perguntinha que o professor realizou? Então, qual é a crítica, né, proposta dentro deste conto? Então, ali é interessante como isso se desenrola, né? Esse comportamento humano, será que é o comportamento ideal? Ou será que a questão ali da formiga, né? Ser alguém que não precisa gritar, que pode se falar baixinho, que tem uma calma, né? Coisa que nós não observamos ali nas relações humanas muitas vezes, né? Que as pessoas acabam sendo estúpidas, que elas não têm a paciência, né? Para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então vamos conferir a respeito? Que foi a nossa resposta? Olha lá. Então aqui, ó, pessoal, o menino critica a gritaria desnecessária e também a mentira por parte dos humanos, defeitos que destoam do comportamento das formigas, aqui, né, apresentadas aqui no nosso conto. Então vocês veem, né, aquela calmaria, aquela conversa boa, agradável, né? Então, diferente do comportamento humano. Então essa distinção, né, muito importante. Algumas pessoas até dizem, né? Tem um ditado que diz: quanto mais eu conheço as pessoas, eu acabo mais gostando dos meus animaizinhos, né? Por conta que eles são carinhosos, enfim, eles não têm aquelas ações impetuosas, difíceis, né? Que os humanos acabam tendo por aí, certo? Vamos adiante. Continuando a nossa leitura aqui. Gente, se tinha outra perto, logo uma tinha que falar, ninguém aguentava ficar calado. Logo, uma falava ou ficava fazendo e ria. Ninguém aguentava ficar assim olhando, tão bom que nem sabia direito se estava acordado mesmo ou sonhando. As formigas, uma atrás da outra, descendo a fila certinha. Uma tarde, entrou no quarto e viu a mancha de cimento novo na parede. Brutal e incompreensível. Para que o Senhor fez isso? Para que o Senhor fez assim com minhas formigas? O pai não entendia e o menino chorando. Então o pai deu no espalho, mas a mãe pediu para ele ter paciência. Nesse tempo de chuva, as crianças ficam muito excitadas porque não podem sair à rua e não têm onde brincar. De manhã, o menino acordava e olhava para a mancha de cimento na parede. Ficava olhando até que sentia um bolo na garganta e cobria a cabeça com o cobertor. Olha que triste, né? Então o que será que aconteceu, né? Muito provavelmente aquelas formigas ali acabaram, né, não sobrevivendo. Ou, pelo menos, não puderam sair mais, né? Ficaram aprisionadas ali naquela fenda que estava ali na parede e que acabou sendo coberta depois, né, pelo cimento fresco, que o pai acabou fazendo um conserto, né, pelo que o texto dá a entender, certo? Vamos pensar um pouquinho. Como vimos inicialmente, o foco narrativo desse texto está em terceira pessoa, né? Então, o que isso quer dizer? Que o texto está em terceira pessoa. Lembram que foi comentado que a terceira pessoa é quando o narrador observa de fora, ele não participa dos acontecimentos. Então você não pode esquecer dessa informação. Beleza? Olha lá, falando sobre os elementos da narrativa, o narrador. Observe que o narrador é um componente muito importante em um texto, né? Principalmente um texto de caráter literário. O texto literário, ele tem essa parcela, né? Assim como contos, crônicas, fábulas. Então precisa ter um narrador. É um gênero tipicamente narrativo, né? Então o narrador, ele é tão importante quanto os possíveis personagens, que não podem também faltar, né? Claro, pelo menos um personagem todo texto deve ter, certo? Vamos observar então a função, o papel do narrador dentro do texto. Olha lá, o narrador, então, ele é colocado como um dos principais elementos dentro do nosso texto, né? Então, o narrador, ele pode ser narrador personagem, quando ele é em primeira pessoa e participa das ações. Ele pode ser um narrador observador, quando ele conhece a história, observa e relata os fatos na terceira pessoa do singular.
E ainda ele pode ser um narrador onisciente. Opa, professor, que palavra é essa? Onisciente. Vocês já viram falar nessa palavra? É quando o narrador conhece toda a história, tudo que está por trás dos pensamentos, dos comportamentos, das ideias. E essa narração, geralmente, ela pode ter dois focos narrativos, tanto em primeira quanto terceira pessoa. Pode haver uma mistura, talvez uma parte em primeira pessoa, outra parte em terceira pessoa, ou apenas uma, né? Certo? Muito bem. O que mais? Agora a nossa atividade de número 2. Observe lá. O narrador não participa dos acontecimentos, mas ele conta a história como se visse os fatos pelos olhos do menino e sentisse tudo o que ele sente. Agora eu quero que você transcreva do texto um trecho que mostre que o narrador conhece os sentimentos do menino. Já voltamos.
Legal, e aí, você conseguiu localizar um trecho, né, em que poderia fazer ali demonstrar, né, que o narrador conhece os sentimentos do menino? Vamos ver um trecho que isso acontece? Olha lá, por exemplo, de manhã o menino acordava e olhava para a mancha de cimento na parede, ficava olhando até que sentia um bolo na garganta e cobria a cabeça com um cobertor. Então demonstra assim os sentimentos, né? Então demonstrou ali um sofrimento, uma tristeza por aquele fato, né? De o pai ter tapado ali aquela fenda, aquele buraco na parede e que acabou provavelmente sufocando aquelas formigas que acabaram morrendo, certo? Muito bem, então eu tenho uma proposta agora de atividade mão na massa para você. Observe aqui comigo. Como vimos, a narração desse texto é feita em terceira pessoa. Em pares, reescrevam o primeiro parágrafo, alterando o narrador para a primeira pessoa, ou seja, um narrador personagem, ele deve participar dos fatos. Para isso, o menino, ele precisa narrar os acontecimentos da história. Vamos lá, um tempinho para você anotar essa informação da tela, já voltamos. Legal, tudo anotadinho? Perfeito, vamos adiante então. Agora eu quero que você anote, certo? Esse trecho, que é o trecho que você vai precisar reescrever. Então, um tempo para você fazer essa anotação em tela. Legal, tudo anotadinho? Então vamos conferir o que nós tivemos na nossa aula. Olha lá. Na aula de hoje nós fizemos a leitura de um conto, esse texto que é literário, ficcional, certo? Reconhecemos qual é o tipo de narrador, né? Ele pode ser em primeira pessoa, em terceira pessoa, certo? Também fizemos a escrita de um trecho alterando o tipo de narrador. Isso é muito importante, nós sabermos fazer essa identificação, né? Se é em primeira pessoa, se é em terceira pessoa. Então lembre, narrador, personagem, primeira pessoa. Narrador observador, terceira pessoa. Narrador onisciente, pode ocorrer tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Legal? Então, agradeço a você que nos acompanhou, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.